Muito bem. O nosso texto bíblico está no livro de Jó, no capítulo 11, dos versos 1 ao verso de número 10, e também no capítulo 20, do versículo 1 ao verso de número 10. O capítulo, todos os dois capítulos, possuem muito mais versículos, porém, o comentarista está utilizando apenas desses 10 primeiros versículos em cada um dos dois capítulos, que são suficientes para que os irmãos possam ter uma ideia geral a respeito do texto, ou seja, do conteúdo bíblico pela qual nós iremos lidar na nossa aula de hoje. Então vou fazer a leitura da palavra do Senhor em Jó, capítulo 11, do verso 1 ao verso 10. Eu vou fazer usando a versão que nós temos na própria lição da escola dominical. Você tendo a sua revista ou com a sua Bíblia, você poderá abri-la e acompanhar comigo a leitura. Então respondeu Zofar, o naamitita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, prouvera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? A nossa próxima leitura está no capítulo 20, também do livro de Jó, do verso 1 ao verso de número 10. Então vamos ler o texto. Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até às nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o vinham dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como a visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Esse é o texto bíblico, e eu quero apresentar o nosso objetivo geral para a nossa aula de hoje. Então, o nosso objetivo geral é mostrar que Zofar, assim como os seus amigos, os outros dois, que já fizeram as suas exposições,
Então, vamos mostrar que Zofar defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Essa é a teologia de Zofar. Como introdução da nossa aula, veremos que nós iremos estudar sobre o terceiro amigo de Jó, porque nós já tratamos sobre Elifaz e Bildade nas aulas anteriores, e da mesma forma, Zofar, ele defende que o justo não passa por tribulação. Essa é a tese dele. A pessoa, quando é justa, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, ela não passa por tribulação. O que nós vamos verificar também na nossa aula, que Zofar, ele é muito duro quando ele apresenta a sua tese. Ele é muito impiedoso nas suas acusações, bem mais do que Elifaz e do que Bildade. Dá a entender que Zofar, ele tem um ressentimento por Jó, a respeito de Jó, da fala de Jó, porque Zofar, ele é o terceiro a falar. Ele acompanhou as falas dos seus outros dois amigos, e enquanto Jó respondia, enquanto Jó fazia a réplica para com os outros dois amigos. Então dá a entender, pela forma dura, agressiva, que ele lida com Jó, parece, está bem claro que ele tem bastante ressentimento em relação a Jó. Ele acusa Jó de levantar contra a própria sabedoria divina. Então, se Jó está levantando, discutindo contra a sabedoria divina, ele então, em poucos momentos no seu discurso, ele vai aconselhar Jó a voltar-se para Deus, porque também ele é um dos que insiste dizer que Jó está em pecado, que Jó pecou, por isso que ele está em tribulação. Teremos 3 tópicos para a nossa aula de hoje. O primeiro, de acordo com a teologia de Zofar, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Segundo, a conversão como resposta à aflição. E em terceiro, Deus julga e castiga os pecadores. São esses os 3 tópicos que nós iremos discutir nessa nossa aula de hoje. Então, iniciando já aí no nosso primeiro ponto, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Então, com base aqui nesse capítulo 11, que é exatamente o primeiro discurso que Zofar faz, ele se apresenta na sua abordagem como um sujeito dogmático. Na verdade, os 3 são muito semelhantes, porque ele é dogmático naquilo que ele crê. Também em relação a Deus, ele é teórico, porque tudo que ele fala a respeito de Deus, na verdade, são teorias, coisas que ele ouviu sobre Deus. Então ele é uma pessoa teórica sobre Deus. Um outro fator aqui é que as expressões dele são muito pesadas. O desenvolvimento do poema é muito agressivo para com Jó. E ele, quando expõe a sua tese, ele pensa que ele estaria usando as palavras sábias de Deus contra Jó. É assim que ele pensa. Ele está usando as palavras sábias de Deus contra Jó. Então, primeiro nós vamos verificar aqui de que ele
apresenta a grandeza de Deus, que Deus é grande, que Deus é sábio. Você pode notar que os outros dois amigos dele também fez abordagem semelhante, falando da grandeza, de que Deus é excelso, que Deus é soberano e que Deus é sábio. A sabedoria vem de Deus. E ele, então, é o mesmo sujeito que defende o dogma da justiça de Deus. Mas você que está acompanhando essas aulas, deve ter observado que esses dois amigos que têm essa mesma atitude, essa mesma forma de pensar, de que Deus é justo, que Deus aplica a justiça. Mas eu tenho conversado com muitas pessoas e evangélicos, porque eu sei que as pessoas que não têm conhecimento de Deus, muitas vezes eles questionam a justiça de Deus. Mas em contrapartida, a gente tem verificado quantos crentes, eles, entre aspas, acham que compreendem da justiça de Deus, e dependendo do comportamento de certas pessoas crentes, seus irmãos em Cristo, essas pessoas se veem no direito de dizer que Deus precisa aplicar justiça no fulano ou na fulana. Nós vemos pessoas assim hoje, que são veementes com esse dogma de serem justos. E há muitas pessoas que são demasiadamente justos. Então Zofar se apresenta dizendo que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento de Deus. Tudo aquilo que ele estava sofrendo era um sábio julgamento de Deus, porque tudo que Deus faz é com sabedoria, porque Deus é perfeito, Deus é sábio, e Deus, ele então está demonstrando a sabedoria dele, reprimindo os maus. Então, se Jó está passando por aquela situação de sofrimento, de ter perdido todas as coisas que ele tinha, os seus filhos, então ele estava sofrendo uma reprimenda de Deus, porque Deus reprime com a sua justiça os maus. É interessante que ele também é um dos que só vê justiça em Deus, só aplica justiça, só castigo. Então, no seu entender, as pessoas boas, elas não passam por tribulação. Por quê? Se alguém deve alguma coisa, essa pessoa precisa pagar por aquilo que ela deve. E Zofar, então ele é muito agressivo diante do sofrimento de Jó. No versículo de número 12, ele, na sua expressão, ele considera a Jó uma pessoa rude de entendimento, ou seja, um jumento montês de entendimento, em relação à sabedoria de Deus. É assim que ele diz. Olha o que diz o versículo 12: mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Isso aqui ele está deixando bem claro, comparando Jó ao jumento montês, ou seja, o jumento montês é aquele jumento selvagem, difícil de amansar, de ter entendimento, é um animal muito selvagem. É isso que ele está comparando a Jó. Então Jó deveria perceber a sabedoria de Deus, ela está ali, claramente na condição das coisas. Era assim que Jó deveria entender, que a sabedoria do Senhor está ali pautando, direcionando todas as coisas. Você já observou que muitas das filosofias orientais, elas carregam esse mesmo prisma, a sabedoria.
é interessante como muitas filosofias orientais, que passam a ser, na verdade, uma religião para muitas pessoas, porque essas pessoas, elas se reúnem grupos para discutir sobre disciplina, sobre sabedoria, prudência. Essas pessoas aprendem a meditar, elas aprendem a contemplar. São pessoas que se intitulam sábios porque buscam sabedoria em algum homem, em algum filósofo, em algum pensador, que essas pessoas viveram em lugares distantes da sociedade, aprenderam a buscar a paz, e que hoje, mesmo no mundo conturbado, urbanístico, se essas pessoas, elas buscarem a sabedoria, se disciplinarem, essas pessoas vão conseguir, sim, sobreviver e serem felizes. Essas pessoas vão ter equilíbrio de vida na atualidade. Veja que o versículo de número 2, aqui do capítulo 11 ainda, para Zofar, Jó foi muito exagerado na sua defesa. Por quê? Ele está dizendo aqui no versículo 2 do capítulo 11, que quando Jó se defendeu de Bildade, ou até mesmo de Elifaz, ele foi exagerado em palavras. Ou seja, ele chama Jó de um tagarela. Olha o versículo 2, ele diz assim, olha, não se dará resposta à multidão de palavras? Será justificado esse tagarela? Então veja que ele foi muito agressivo, desrespeitoso para com Jó. Em momento nenhum ele pôde ver Jó uma pessoa sofrida, mas ele queria aplicar justiça. No verso 3, ele fala assim, as tuas mentiras hão de fazer calar os homens, zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe, ou seja, com as suas parolas. Então ele está dizendo que Jó é um sujeito cheio de parolas, de mentiras, de palavras ao vento, é um paroleiro. É isso que ele está dizendo, chamando a Jó. Ele está sendo totalmente desrespeitoso para com Jó. Olha o versículo de número 4, ele diz, tu dizes a Deus, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. No versos 5 e 6, ele vai dizer que Jó é ignorante a respeito das coisas de Deus. Veja que diz o verso 5 e 6, falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Sabe isto, Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então, na verdade, Zofar, ele se irritava com Jó. E fica bem claro aqui no verso de número 4, de que ele considerava, ele via Jó, dentro do conceito dos sábios daquela época, um herege. Porque ele diz aqui, tu dizes a Deus, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Ele não concordava que Jó tinha uma doutrina pura, e que Jó estivesse diante de Deus limpo. Por que ele não considerava? Porque Jó estava em sofrimento. Porque uma pessoa que está sofrendo, está em tribulação, é porque essa pessoa cometeu algo que mereceu ele estar sofrendo. Por isso que ele diz, Deus se mostra sábio, né? Ele se revela sábio quando ele aflige o pecador.
É isso que ele está dizendo bem claro para Jó. Então, nesse mesmo verso, o 4, ele está deixando bem claro que Deus não é indiferente à ação do ímpio. Ou seja, Deus não fica indiferente. Deus não vai deixar passar de liso. Se o sujeito fizer coisas más, se o sujeito é ímpio, então essa pessoa, ele vai ter que sofrer. Porque na verdade Zofar, ele entendia que Jó estava autodeclarando uma pessoa pura e uma pessoa sem culpa. Para ele, se Deus debatesse com Jó, não haveria dúvidas de que ele, de que Deus iria ficar contra o patriarca e não a favor de Jó. Porque, segundo Zofar, Deus estava afligindo a Jó. Dos versos 5 ao verso de número 10, fica bem claro ele dizendo que nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos da sabedoria, e Deus estaria sendo sábio, tratando com ele pelo que ele merecia. É isso que Zofar expõe de uma maneira clara e agressiva. Lá no versículo de número 20, que é o último versículo do capítulo 11, quando Zofar finaliza o seu discurso, então ele diz que Jó seria então condenado a partir do momento que houvesse um embate de Deus contra Jó. Olha o que ele diz no verso 20: mas os olhos dos ímpios desfalecerão, o seu refúgio perecerá, a sua esperança será o expirar. Ou seja, ó, acabou. É assim que Zofar apresentava para ele. Mas quando nós olhamos na sequência, os capítulos 12, 13 e 14, nós vamos verificar que Jó utiliza um espaço largo, né? Olha, o capítulo 12, 13 e 14, para se defender dessa fala, desse discurso de Zofar. E nesses textos que nós olhamos nesses capítulos, o 12, 13 e 14, por isso que eu digo que é bom ele estudar, ler com carinho todos esses capítulos em casa. Para quê? Para entender com mais clareza, porque numa aula de escola dominical é impossível trabalhar com tantos textos, mas apenas alguns básicos. Então, desse capítulo 12, 13 e 14, Jó está sendo mais incisivo, mais decidido nas suas palavras. Veja que no capítulo 12, no verso 2, Jó, ele utiliza a expressão de ironia quanto à sabedoria que os seus amigos se defendiam, porque ele está usando aqui o pronome vós, ou seja, ele está referindo aos três. Olha o que ele diz no verso 2: sem dúvida, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Então Jó está sendo irônico, né? Sem dúvida, vós sois o povo, ou seja, então vocês são os sábios aqui, e vocês têm a palavra do povo. É isso que Jó está dizendo ironicamente: convosco morrerá a sabedoria. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque na verdade, o que nós temos que parar para entender, de que nós estamos tratando de um período arcaico, cerca de 1400 anos antes de Cristo. E era muito comum naquela época existir os sábios. As pessoas buscavam aquele sábio para dar instrução, para dar orientação,
como resolver certos problemas. Temos que entender que era uma sociedade analfabetas, porque poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento, à sabedoria. E esses três, e Jó, eram pessoas da região conhecidas, consideradas como sábios. E se você prestar atenção em todos esses discursos desses amigos de Jó, eles tinham uma preocupação de levar para a sua cidade, porque eles vieram de longe para visitar a Jó, porque certamente, quem sabe em outras épocas já sentaram para discutir, mas de toda forma, o nome e a sabedoria de Jó se espalhou por muitos lugares. Então eu creio que esses três amigos de Jó, eles precisavam discutir com Jó e levar para a sociedade, para o seu país, para a sua cidade, uma resposta. Não é assim que os pensadores fazem? E também não é assim o pregador da palavra do Senhor que faz? Precisa de dar uma resposta convincente a alguém? Então, esses homens queriam voltar para a sua cidade e levando uma resposta para eles. Por isso que eles debatiam com Jó e permaneciam dentro da forma de pensar deles, sendo dogmáticos, porque eles não conheciam nada além das coisas naturais e comum da sabedoria humana. Eles não conheciam a sabedoria divina como Jó conhecia. Então ele passa aqui a ser irônico e até mesmo zombar deles. No verso 4 aí do capítulo 12, verifica que ele é sarcástico. Ele usa de desprezo ao dizer que é motivo de riso para os meus amigos, né? Ou seja, vocês são meus amigos e eu sou motivo de riso para vocês, já que vocês se consideram a voz do povo. Então, eu estou aqui servindo, né, de zombaria, de riso para vocês, e olha que vocês são os meus amigos. Então, Jó está dizendo claramente que são tolos, passando por sábios. Ele deixa isso bem nítido. São tolos, passando por sábio. Veja que do mesmo modo aqui no verso 3, ele o censura, porque no versículo 3 aqui, ele está censurando a eles. Olha, ó, Jó 12 e o verso 3, ele está censurando claramente a Zofar. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Ou seja, ele está querendo dizer que ele não é um jumento montês, como Zofar tinha dito no seu discurso, que está exatamente no versículo 12 aí do capítulo 11. Só que Jó é tão interessante que para ele, essa conversa, esse discurso não é suficiente, porque Jó sempre ele busca coisas mais profundas, ele vai a Deus, ao Senhor. Vamos pular para o capítulo 13, indo para o capítulo 13, ainda respostas de Jó, do verso 1 ao verso 4, nós vamos verificar aí a forma como Jó expressa para Zofar, é como se ele estivesse desferindo alguns golpes no seu discurso contra os seus amigos, e ele considerava Zofar um charlatão. Veja, olha, 13, do 1 ao 4. Tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam, como vós o sabeis, eu o sei também, não sou inferior, mas eu desejo falar ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. É isso que ele está dizendo com eles. Ele passa a zombar deles e dizer que eles são charlatões. Quer dizer, vocês são médicos que na verdade não sabem nada do que vocês estão dizendo.
é isso que ele é bem claro. Todos vocês são médicos, mas que médico que não vale para nada. Em outras palavras, você vai verificar no versículo 5, que Jó está dizendo assim: oxalá vós calasseis de todo. Isso seria a vossa sabedoria. Ou seja, se vocês ficassem caladinhos, assim como vocês ficaram uma semana quando vocês vieram me visitar, vocês seriam mais sábios. Mas na verdade, vocês falam demais. Então Jó volta a dizer, aqui no verso 3, que ele iria se defender perante Deus. Ou seja, tudo que ele falava ali, ele não buscava nada para justificar diante daquelas pessoas, porque quem poderia defendê-lo era Deus. Veja que no verso 18, ele havia posto bem claro aqui no verso 18, a sua causa na presença de Deus. Olha o que diz: já pus em ordem a minha causa, e sei que serei achado justo. Então Jó, ele tinha convicção de que Deus iria dar uma resposta para ele, diante do estado que ele se encontrava. E nós sabemos, né, meus irmãos, que Deus fala. Jó tinha convicção disso, que o nosso Deus, ele fala. Nosso Deus é transcendente, mas um Deus imanente, que habita em nós, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento. E Jó sabia muito bem, porque ele falou que já tinha colocado a causa dele diante de Deus. É o que nós fazemos, as nossas causas, os nossos problemas, nós os colocamos diante do nosso Deus, assim como Jó, ele fazia, e o que nós também devemos fazer. Então, ainda para fechar esse primeiro ponto, Jó, no capítulo 14, ele se apresenta um pouco mais calmo, mais confiante. Do versículo 7 ao 9, segundo os eruditos, e todos nós, quando lemos esses versículos aqui, do 7 ao 9, do capítulo 14, muitos, na verdade, chegam até a dizer que é do versículo 5 até o versículo de número 10, mas esses versículos aqui são considerados o ponto mais alto, o ápice da poesia descrita por esse autor. Por quê? Porque nessa passagem, de maneira poética, ele fala do movimento irreversível do homem para a sepultura, comparando às coisas naturais. Veja que nesse texto, ele diz assim, olha, do verso 7 ao verso 9 de Jó, capítulo 14. Pelo menos a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Veja que Jó, então, ele é bem claro aqui, sendo mais calmo e mais confiante das coisas e da fé que ele tinha na pessoa do nosso Deus. Dos versos 14 ao 17, do mesmo capítulo 14, Jó aqui também ele dá uma clara expressão da sua fé, de que mesmo depois que tiver morto, quer dizer, que tiver sido enterrado lá no Sheol, Sheol é o lugar para onde os justos vão, Deus os chamará para fora, de volta à vida. Então ele deixa isso muito claro dos versos 14 ao verso de número 17. Eu não vou ler o texto, devido à exiguidade do nosso tempo, mas sugiro que você leia esses versículos com carinho, né, enquanto a exposição da minha aula ou posteriormente. Indo para o nosso ponto de número 2, esse ponto número 2 é exatamente sobre a conversão como resposta à aflição. Ou seja, nós vamos verificar nesse tópico
alguns textos, ou seja, alguns versículos, no capítulo 11, que nós já falamos um pouco sobre ele. Porém, nesse capítulo 11, nós vamos verificar ainda algumas falas do discurso de Zofar, em que ele apresenta que Jó precisa se converter, se converter para que ele tenha respostas à sua aflição. E no capítulo 12, nós vamos verificar ainda alguns versículos, que nós também já tratamos do capítulo 12, do primeiro ponto, quanto o pensamento de Jó, com base no seu discurso ainda no capítulo 11. Então, voltando ao capítulo número 11, nós vamos verificar que dos versículos 13 ao versículo número 20, Zofar, ele vai então concluir o seu discurso para falar sobre a situação de Jó. Ou seja, para ele, Jó está em pecado, e por ele estar em pecado, ele precisa se purificar moralmente. Veja que aqui volta o mesmo aspecto dos outros dois amigos. Ele faz Bildade, e está tratando de uma sabedoria tradicional, de uma religião tradicional, de algo voltado apenas para o moralismo humano. Então, aqui Zofar está dizendo que Jó, por ele estar em pecado, ele precisa se purificar moralmente. E ele se purificando moralmente, ele então estaria fazendo uma conversão para resposta à sua aflição. Ele cita 3 passos que Jó deveria utilizar para isso. Primeiro passo é que ele deveria ter conduta correta. Veja que os sábios, veja que a sabedoria humana, que busca a purificação, que busca o equilíbrio, a disciplina, primeira coisa que eles buscam é o quê? É a conduta. Como que o ser humano deve se conduzir nessa terra? Mas só fica por isso mesmo. Agora, é errado isso? Claro que não. Não é errado, é certo. Porém, apenas de forma ética, apenas de maneira moral. Isso significa que, se tiver um semáforo no vermelho, moralmente falando, eu preciso parar. Eu não posso ultrapassar o vermelho. Por quê? É correto, é questão de conduta minha. Eu tenho que parar naquele sinal vermelho. Então, Zofar, ele apresenta que ele precisa lidar sempre com a sua vida numa conduta correta. Usando esse exemplo que eu estou falando aqui, se ele passar um sinal vermelho, ele quebra toda a sua conduta moral. Ainda no verso 13, ele deixa bem claro, olha, se devotares o teu coração e estenderes as mãos para ele. Então ele está deixando bem claro que nesse verso 13, que ele precisa orar, que ele precisava buscar a Deus. E tem muitas formas, vamos dizer assim, múltipla maneira das pessoas dizerem que buscam a Deus. E tem pessoas que dizem assim, cada um busca a Deus do seu modo, da sua maneira. Zofar tinha uma forma dele de orar, tinha os seus ritos. E o verso 14, é interessante que ele fala sobre a renúncia, olha lá, renunciar ao pecado. Se lançares para longe de ti o pecado, e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas, ou seja, na sua casa. Zofar, ele sabia a respeito dos procedimentos morais. Ele pensava que Jó estava em pecado, ele precisava arrepender dos seus pecados. Esse era o entendimento dele. Porém, arrependimento do ponto de vista da cultura religiosa, humanista de Zofar, é um arrependimento de natureza externa, que a pessoa externa
com atitudes, mas não de dentro para fora. Porque as nossas atitudes, na verdade, elas são trabalhadas de dentro para fora. Porque as coisas que saem de dentro é que contaminam o homem. Não é o que entra. Jesus foi muito claro em dizer isso, registrado em Marcos capítulo 7. São as coisas que saem de dentro do coração é que contaminam o homem. O adultério, a prostituição, a mentira. Essas coisas contaminam o homem, sim. Mas a preocupação de Zofar não estava no aspecto interno da alma. E nós sabemos que o homem, ele só consegue ter essa mudança por uma ação do Espírito Santo. E tudo que nós agimos de maneira correta, são o quê? É fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, é que o que está em voga aqui, é uma teologia de quê? Uma teologia moralista. É de um moralismo salvífico. Ou seja, uma pessoa que viveu uma vida moral, uma pessoa boa, né? Essa pessoa então, ela terá meios de se purificar. Mas na verdade, Zofar, ele não tinha o entendimento da graça de Deus. Que nós somos libertos e podemos ter uma vida transformada, mas é pela graça, pela misericórdia, por um favor imerecido de Deus. Porque nós não merecemos nada. Nós não conseguimos por nós mesmos nos purificar. Não vai resolver ritos, não vai trazer nenhuma mudança para nós no sentido espiritual, se nós praticarmos alguns ritos, como nos banhar tantas vezes, como nos passar debaixo de algum ambiente tantas vezes, de colocar alguns ramos tantas vezes, isso não vai nos purificar. Nós não vamos conseguir o favor divino dessa forma, porque na verdade isso não passa de quê? No campo religioso, ou seja, evangélico, isso não passa de um legalismo religioso. Porque para muitas pessoas, se o indivíduo não agir de certa forma, Deus vai agir contra ele. Por questões de quê? De costumes. O legalismo é incrível. Quantos e quantas pessoas crentes são ainda legalistas? São presos em aspectos da lei e não da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. E com isso não quer dizer que a graça anula os erros e os pecados. Anula a partir do momento que há um arrependimento desse indivíduo. Aí sim. Em outras palavras, como uma pessoa poderá se purificar moralmente de forma natural? Então veja que nessas expressões é possível negociar com Deus? Então, na verdade, Zofar, dentro dessa teologia dele, dessa forma dele pensar, ele está tentando induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver, né? Aí Jó vai ficar livre das suas dificuldades, se ele negociar com Deus. Ele teria que fazer aqueles ritos, e aí ele se livraria das suas aflições. Mas na verdade, era exatamente o que Satanás queria. Satanás queria que Jó fizesse isso, que ele negociasse. Sabe por quê? Porque Satanás havia acusado a Deus de que Jó adorava e servia a Deus por interesse pessoal. É porque o Senhor coloca tanta coisa para ele, dá tanta coisa para ele, por isso que ele é devoto do Senhor. Isso é uma devoção por interesse. Mas Jó, até então, está provando que ele adorava a Deus, amava o Senhor, desinteressadamente, pelas coisas que Deus dava a ele. Então, Jó amava a Deus sem os filhos, amava a Deus sem todos os bens que ele tinha. Sabe por quê? Pois ele acusava dele ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade, em troca de obediência. Mas Jó não. Mas tem muitas pessoas que pregam exatamente isso.
que se o indivíduo agir dessa forma, ele vai receber muitas e muitas bênçãos do nosso Deus. Só que Jó não seguiu o conselho de Zofar, mas era exatamente isso que Satanás queria. Mas Jó não, ele continuou firme na sua devoção a Deus, sem nenhum interesse pelas coisas materiais. Não importava nada dos bens materiais que ele tinha, mas ele sabia muito bem quem era Deus e que Deus iria restaurá-lo da situação em que ele estava. Então, com isso, no capítulo 12 e o 13, que também nós já discutimos, nós vamos verificar aqui exatamente alguns versículos dentro desses dois capítulos, que diante de tantas acusações dos seus amigos, e também o silêncio de Deus, Jó dava sinais em alguns momentos de desânimo. E não é diferente na vida de qualquer ser humano. Por mais que um servo do Senhor tenha comunhão com Deus, esteja na presença do Senhor, mas a partir do momento em que as coisas vão ficando no estágio que Jó estava, Deus estava em silêncio. Deus não falava. E quantas vezes nós choramos e clamamos ao Senhor por dias e dias e meses e Deus fica em silêncio. E Jó então estava dando sinal de desânimo. Jó, ele passa a apresentar então o que? A sua condição humana. Ele é humano, ou seja, o justo sofre. Jó sabia da sua integridade para com Deus. Ele tinha convicção de que ele era íntegro para com Deus, e por isso ele não se sujeitava aos caprichos dos seus amigos, em hipótese alguma. Ele não se rendia a todo aquele falatório deles. Tanto que no capítulo 14, Jó, ele já se apresenta mais calmo, e demonstra que a sua esperança, ela desvanece como a flor que é cortada. Veja que aqui, dos versos 5 ao verso de número 9, do capítulo 14, o autor então, ele chega a esse ponto, né, de entender todas essas coisas. Até mesmo a árvore, quando tem o seu tronco cortado, volta a brotar, mas isso não acontece com o homem. Por quê? Porque a partir do momento que ele vai à morte, ele ali para a terra, ele não retorna. Por isso que no verso 14 ele diz: diante desse quadro, Jó pergunta: morrendo o homem, porventura voltará a viver? Era o momento, o estágio dele. Jó então com isso ele expressa o quê? Todo o estado, a forma verdadeira, pura da condição de um ser humano diante do estado que ele se encontrava. Pois bem, para nós encerrarmos a nossa aula, nós vamos para o capítulo de número 20, o nosso terceiro ponto, que nós iremos estudar com base no capítulo 20, esse tema: Deus julga e castiga os pecadores. Então, Zofar, nesse capítulo 20, ele lembra a Jó que os maus são punidos, e a aparente prosperidade das pessoas más, né, dos ímpios, esse momento curto que tem, é uma ilusão, isso dura pouco, é por pouco tempo. Então é isso que no capítulo 20, ele diz que Deus julga e castiga os pecadores. Veja que o verso 2 e o verso 3, Zofar, ele acabou de ouvir a defesa que Jó havia feito a Bildade, né? Ele acabou de ouvir, que está no capítulo 19, e ele então considera as palavras de Jó como ofensa. É isso que ele entende. Ele entendeu que Jó estava ofendendo. Veja aí o versículos 2 e o versículo 3 do capítulo 20. Os meus pensamentos aflitos
me levam a responder, pois estou grandemente perturbado. Ouvi uma repreensão que me envergonha, e o meu espírito me inspira a responder. Ele tinha acabado de ouvir a réplica de Jó com humildade. Ele sentiu que aquela forma de Jó falar era uma ofensa. Só que no verso 5, e nós vamos perceber aqui nesse capítulo 20, ele repete o que os seus amigos vinham dizendo, que a prosperidade do pecador dura pouco. Então, na verdade, ele não está trazendo nada de novo. Olha o que diz no verso 5: o júbilo, ou seja, a alegria dos ímpios é breve, a alegria dos ímpios dura apenas um momento. Ele afirma isso. Veja que no versículo 12 e 14, ele compara o deleite daquela vida tranquila do ímpio a uma comida envenenada. Olha aí, do 12 ao 14 do capítulo 20. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se tornará amarga nas suas entranhas, em fel de áspides se transformará no seu interior. Veja que ele é duro, porque Deus castiga os maus. Ele está usando de forma poética que os maus, eles podem estar no seu deleite, não é assim? É como com a comida que é boa no início, no princípio, mas quando ela chegar no estômago, ela vai causar um desastre para a pessoa que come aquela comida. Então, essa comida pode até saciar, mas vai trazer o que? Uma digestão trágica para aquela pessoa. Veja que se você observar o verso 15 e o verso 18, só para ter uma ideia melhor, ele diz ainda que tudo que o ímpio adquiriu de maneira desonesta e pecaminosa terá de devolver e restituir. Então veja como que ele é agressivo com Jó, porque ele está sempre dizendo que Jó peca, e Deus julga e castiga os pecadores, Deus castiga os maus. Olha o verso 15: engoliu fazendas, mas vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. O que adquiriu pelo trabalho deverá restituir e não o engolirá. O lucro do seu comércio não tirará prazer nenhum. Veja que Zofar, então, em outras palavras, está dizendo que Jó adquiriu as coisas de maneira desonesta, e ele está recebendo castigo, porque ele é ímpio, porque ele é mau. E além disso, ele terá que restituir, devolver. Indo para o versículo 20 até o 27, eu não vou ler todo esse texto, sugiro você ler os versículos. Ele finaliza o seu discurso dizendo que este pecador terá como adversário o próprio Deus, e Deus irá punir o pecador. Então, nesses versículos aqui, ele deixa bem claro, ele expressa que Deus, pelo fato dele estar em pecado, é como um adversário do próprio Deus, e Deus irá punir, porque ele está sendo um adversário do próprio Deus. Veja, irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui ainda nesse terceiro ponto, quanto Deus julga e castiga os pecadores. A gente viu até agora então aqui, que no seu discurso, não contém, observe, não contém indício algum de que os perversos, de que as pessoas ruins, podem arrepender. Ele não deixa claro esse entendimento.
também não tem nenhum indício aqui de que a pessoa se arrependendo, depois que comete certos erros, ele poderia indenizar as pessoas pela qual ele tenha lesado, e aí essa pessoa poderia voltar a obter o favor de Deus. Zofar, ele não tem compaixão, ele é uma pessoa que tenha compaixão, que tenha misericórdia de alguém que está em sofrimento. O seu discurso é totalmente sem misericórdia, é agressivo. Mas se nós observarmos a atitude de Zofar, ele é tanto o materialista que ele condena, quanto o perverso que ele mesmo condena. Porque ele é um sujeito que não tem compaixão. Veja que ele é totalmente materialista. Onde está o lado espiritual dele, de complacência, para que ele pudesse dar palavras de alento para Jó, mas o tempo todo o acusa de pecado, e que precisa confessar o seu pecado. Só que Jó continuava firme, sabendo que ele não tinha feito nada que pecasse contra Deus para receber todo aquele sofrimento. Então, a perda de comunhão com Deus nessa vida, ou depois dessa vida, ou seja, a perda de comunhão, a pessoa indo para o inferno, não impressionava nem um pouquinho a Zofar, sendo que a perda de comunhão é exatamente a maior ruína que um ser humano pode sofrer, é a perda de comunhão. E ele não preocupava com isso. Na verdade, Zofar queria respostas de castigo da mão de Deus que pesasse a Jó, para provar a Jó que ele estava totalmente errado, e por isso que ele era o sofredor, por isso que ele estava em tribulação, porque os justos não passam por tribulação. Essa é a teologia dele. Jó, então, está diante aí de um paradoxo. Olha a situação. Indo para o capítulo 21, Jó, ele traz a resposta aqui ao argumento de Zofar. Porque Zofar havia dito que todos os maus são punidos. Mas pelo contrário, Jó diz que a experiência de vida, tanto de Jó e deles, mostram que muitas das pessoas ruins, das pessoas más, são pessoas bem-sucedidas. Ou seja, Zofar, você está enganado. Quantas pessoas existem por aí que são injustas e são bem-sucedidas? Não é bem assim não. Olha aí, o capítulo 21, os versos 2 ao 6, Jó se irrita com a falta de empatia dos seus amigos, porque eles deveriam ter ficado pasmos, pasmados, diante do estado que ele se encontrava, ou pelo menos que eles ficassem em silêncio. É assim que ele esperava. Dos versos 2 ao verso de número 6, ele diz, olha, do capítulo 21, ouvi atentamente as minhas razões, seja-me isso a vossa consolação, sofrei-me, falarei, havendo eu falado, zombai. É algum homem que me queixo? Ainda que assim fosse, porque não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disso, me perturbo e a minha carne estremece de horror. Então veja que não é nenhuma empatia da pessoa de Zofar para com ele. Mas quando nós vamos para os versos 7 e o verso 8, Jó discorda literalmente de que os ímpios são sempre punidos. Evidentemente que o ímpio é punido. É como a moinha que o vento leva, de acordo com o Salmo 1. Mas só que as experiências das coisas que nós temos visto e vivido, não é sempre assim. Não é sempre, literalmente, assim e com todos. No verso 7, então, e 8, ele vai dizer, olha, por que razão vivem os ímpios? Envelhecem
e ainda se tornam mais poderosos, a sua descendência se estabelece na sua presença e os seus renovos perante os seus olhos. Veja que Jó, aqui está deixando bem claro no verso 7, que os ímpios poderiam ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer. Porque está dizendo, por que razão vivem então eles? Mas você explica isso. Por que razão eles vivem? Deveria ter se dissipado. Eles envelhecem. Olha, chega até o ponto de a velhice. Ou seja, nós conhecemos muitos ímpios por aí. Então é um paradoxo o que você está dizendo. E outra coisa, e ainda eles se esforçam no poder. Está aí claro no verso 7. Eles continuam galgando posição, conquistando sucessos. Por isso que no verso 8, Jó então constatou que os ímpios pareciam gozar de longevidade, quer dizer, ficavam muitos anos, viviam muitos anos sobre a terra, mesmo sendo ímpios, e essas pessoas ímpias se prosperam. Claro, assim como Jó via, nós também vemos. Deus tem sido misericordioso para com as pessoas, mesmo ímpios ou não ímpios. Veja que no verso 13, além de longa vida, tinham os seus dias em regalia e morriam felizes. Ele está dizendo aqui no verso 13, na prosperidade passam seus anos e descem à sepultura em paz. Olha que interessante, Jó, quando ele está dizendo, isso me faz lembrar exatamente de quem? De Asaf. Porque Jó via que essas pessoas, mesmo ímpias, pecadoras, elas tinham vida longa e prosperavam. E quando morriam, dava a entender, parecia que, né? Ou seja, morre de colapso. Às vezes nem sofrem como eu estou sofrendo, nem passam pelas aflições que eu estou passando. Muitas pessoas viveram uma vida maravilhosa e prosperaram, e são ímpios, são maus, não fizeram nada que agradasse a Deus, mas viveram dessa forma. Asaf, ele também foi assim. O Salmo 73, na verdade, Asaf, ele inicia o Salmo dizendo, verdadeiramente Deus é bom. Só que nós chegamos no verso 2, ele vai dizer que quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus pés, os meus passos. Sabe por quê? Porque ele olhava e via a regalia, a vida dos ricos e das outras pessoas. E Asaf, um homem de Deus, um músico, um regente no templo nos dias de Davi, que cuidava do coral. Asaf, ele via como os ímpios se prosperavam, e ele naquela vida dele de renúncia. Mas só que depois, Asaf, ele chega à frente e vem dizer assim, na verdade, em vão purifiquei o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência. Mas ele diz assim, até que quando entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf, quando ele se voltou à presença de Deus, ele parou e entendeu qual é o fim dos maus, dos ímpios, mesmo vivendo naquela vida de bonança, de regalia deles, mas tem um fim. Mas ele sabia que aquele que permanece na presença de Deus tem a vida eterna, mesmo que tenha momentos difíceis aqui nessa terra, de sofrimento, de tribulações. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus falou isso para os discípulos, mas Jesus também falou assim, olha, eu venci o mundo. No mundo temos aflição. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor, nós vamos passar por esse mundo e todas as aflições da nossa vida, elas passarão. Veja, que com isso, então, a verdade, ela vem à tona. Com as palavras de Jó,
e com base também no que eu acabei de falar sobre Asaf, porque quando ele chegou na presença de Deus, ele viu o que é a vida dele na presença de Deus, de renúncia, e como é a vida do homem lá fora sem Deus. Por que isso? A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois também Deus faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus disse isso.